Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma noite, né, de atividades em nome do Conselho de Direito das Mulheres de São Carlos. É um prazer ter todos vocês aqui. Meu nome é Mirlene, estou como como presidente do Conselho. Aqui nós temos a Indiara Soares, que é conselheira também, e a doutora Maria Alice, que também é conselheira do nosso Conselho Municipal de Direito das Mulheres, e que nessa noite estão também ocupando os lugares de advogada, que é a Indiara, e também representando a Defensoria Pública, que é a doutora Maria Alice. E temos uma convidada externa, que é a Elisa Ávila. Boa noite, Elisa, seja bem-vinda também. Que vão estar tratando de um tema bastante importante, que durante esse mês nós falamos algumas vezes em nossas atividades do Conselho, que é a violência institucional. E hoje nós, além da gente poder saber um pouco mais o que se refere a essa violência institucional, a gente vai saber também quais foram os focos dessa violência institucional com relação às mulheres durante o período de pandemia. Então, quero agradecer a todas, a vocês três, principalmente as nossas conselheiras que organizaram essa mesa de debate agora à noite. Olá! É assim, né? Atividade em casa é assim, a gente tem criança passando, né? É ótimo. E quero agradecer que vocês organizaram essa atividade, convidaram a Elisa. Quero dizer que a gente está à disposição para tirar dúvidas aqui pelo Facebook do nosso conselho, e também depois a gente vai ficar essa atividade gravada, a gente pode estar tratando disso também nas nossas atividades do conselho. Enfim, lembrar que assim, o momento é bastante grave, não só na nossa região, mas em todo o Brasil. A pandemia, nessa sua segunda onda, durante esses 3 meses que entraram o ano de 2021, elas promoveram e ceifaram muitas vidas, deixaram muitas sequelas. Aqui em São Carlos mesmo, o número de mortes que a gente teve esse ano superou já em muito o ano passado todo, e queremos nos solidarizar a todas as famílias que ficaram e tiveram, né, as perdas, e queremos também fazer com que esse espaço que a gente está fazendo agora, seja um momento também de resistência a uma pandemia que poderia ter sido evitado, que os prejuízos humanos poderiam não ter sido da forma como a gente está vendo e vivendo, e que deixar um alerta, né, que sim, a gente organizado, a gente de mãos dadas e irmanadas aqui, e digo isso entre nós, mulheres que estamos nessa mesa hoje, a gente pode superar esse momento. Eu já vou saudar, Janaína Basílio, que saudade, obrigada por estar aqui conosco, nossa querida amiga Janaína, e dizer que esse é um momento, sim, delicado, e é por isso que essa mesa de debates está aqui, para preservar os nossos direitos, para dizer que eles existem ainda e que nós estamos dispostas a fazer com que eles sejam preservados. A gente não vai deixar nenhum desses direitos serem levados. Já basta toda a nossa situação de violência com relação à humanidade, com relação a cada uma das pessoas, sem tratamento, sem oxigênio, sem anestésico, para uma doença que poderia ter sido evitada, como eu já falei aqui. Então, por isso que durante esse mês todo de março, nós fizemos essas várias atividades promovidas pelas conselheiras para dizer que sim, nós temos voz ainda, e nós estamos aqui com a intenção de preservar esses nossos direitos e, acima de tudo, preservar a vida e respeitar a vida de cada uma de nós. Então, sejam todas bem-vindas a essa sala. Eu vou ficar aqui no cantinho, no hall de entrada, e vou passar agora a palavra para vocês, que seja uma noite, assim, de luz e de muita consciência, assim, para que a gente possa levar para outras mulheres esse momento, tá? Mas para o final eu volto, que assim eu passo uns outros recadinhos, tá bom? Estou por aqui, tá, gente? Uma boa noite para nós. Muito bem, obrigada, Mirlene, por ter feito essa primeira apresentação aqui. Reitero também o meu agradecimento à doutora Maria Alice e à doutora Elisa por aceitarem esse
Elisa, por aceitar esse convite, doutora Maria Alice, por colaborar na organização. Esse é um assunto muito importante, muito atual, que nós temos a sensação, e aí eu falo como mulher, e eu espero que isso tenha sido percebido por vocês também, é isso, como que esse último ano que a gente tem vivido, como isso tem atrapalhado a gente, como isso tem mexido na nossa vida, na nossa saúde, no nosso trabalho, enfim, como, né? E é só a gente, tem pessoas que estão mais prejudicadas, menos prejudicadas, e aqui eu faço esse breve contextualizar desse contexto que estamos, apresentando alguns dados estatísticos para vocês, são dados bem recentes, inclusive, quando eu fizer menção à pesquisa, ela contabiliza o mês de fevereiro de 2021, ou seja, estamos aí falando em um mês atrás, né? E aqui eu gostaria de todos esses links, essas pesquisas que eu fiz, depois eu menciono no chat o trabalho e até mesmo para que vocês tenham outras informações e busquem com mais detalhes, ok? Aqui, por enquanto, eu vou só dar uma pincelada de dados que me chamaram muita atenção e eu tenho certeza que vai chamar a atenção de vocês primeiro, ok? Essa primeira pesquisa chama Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia. Foi um questionário online construído por duas fontes diferentes, que é uma organização feminista chamada Sempre Viva, que tem a fundação na década de 60, e um outro coletivo que chama Gênero e Número, que na verdade não é um coletivo, é uma empresa que justamente divulga esses dados estatísticos, ok? Essa pesquisa, ela foi feita por meio de um questionário online, com 52 questões, e foram coletadas entre o dia 24 de abril e o dia 11 de maio, ou seja, naquele auge, né, estávamos há um mês, um pouco mais de um mês, quase caminhando para o segundo, de quarentena, que a gente imaginava que ia ser 40 dias, 15 dias, que a gente ia voltar logo, mas nós estamos nele até hoje. Mas, enfim, esse questionário foi construído e respondido dentro desse período, e foram coletadas 2.641 respostas. Deste questionário, nós temos os principais resultados. 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia. 72% afirmou que aumentou a necessidade de monitoramento ou companhia dessa outra pessoa. 41% das mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia afirmaram que trabalharam mais durante a quarentena. 40% das mulheres afirmaram que a pandemia e a situação de isolamento social colocaram o custeio, a condição de sustentar a casa em risco. 58% das mulheres desempregadas são negras. 61% das mulheres que estão na economia solidária, e aqui eu aproveito fazendo um breve parênteses, fazendo um salve para as mulheres da economia solidária, que, enfim, é um setor tão importante e temos agindo de uma maneira bem ativa aqui em São Carlos, e 61% dessas mulheres agindo na economia são negras. E 8,4% das mulheres afirmam ter sofrido alguma forma de violência e de uma maneira bem genérica no período de isolamento. Então, aqui eu reitero, esses dados foram coletados dentro deste período. E como nós estamos falando de
uns 20 dias, é muito impressionante imaginar que a gente já tem esses números tão altos, né? De desemprego, quem são essas mulheres desempregadas, e uma coisa que eu encontro de denominador comum nesses casos é que todas sofreram, todas, de um jeito diferente, seja na preocupação, ou seja nos cuidados de uma pessoa que não cuidava, mas passou a cuidar ou passou a monitorar, todas estão incluídas nesse denominador comum, que eu estou chamando assim, ok? Esse trabalho estatístico, ele é bem interessante, tem uma série de resultados, gráficos super explicativos, assim, e fácil da gente compreender, porque se a gente não tem muita prática em dados estatísticos, fica difícil até mesmo da gente saber ler um gráfico. Mas essa pesquisa ela é muito interessante e ela é bem fácil na compreensão, ok? Sobre o último tópico de 8,4% das mulheres terem sofrido algum tipo de violência, aqui eu quero indicar as principais formas de violência, ok? E só mesmo pincelar, porque isso vai ser objeto de uma explicação um pouco mais para frente na nossa live. Então, ó, trancou você em casa. Então, essas são as formas, né, de violência doméstica. Então, trancou você em casa. 80% das mulheres negras disseram que foram trancadas em casa, enquanto 20% das mulheres brancas, né, disseram que foi esse tipo de sofrimento que elas tiveram. Em contrapartida, ficou controlando o que você fazia. Mulheres negras e mulheres brancas sofreram esse tipo de violência. Bateu ou espancou você, deixando marcas e cortes. Mulheres negras foram mais vítimas dessa forma de violência do que as mulheres brancas, né? Desqualificou continuamente a sua atuação como mãe. Mulheres negras também sofreram mais esse tipo de violência. E a gente sabe que nesse período, né, com o encerramento das atividades presenciais na escola, as mulheres se viram assumindo uma série de atribuições. Além daquelas que ela já naturalmente exercia, que era trabalhar em casa, ou era cuidar de alguém, alguma coisa, todas essas atribuições de ser mãe, de cuidar da casa, de ensinar o filho, ou dar condição para que esse filho acesse as aulas virtuais, porque isso tem sido bem difícil também, foram todas as coisas que somaram, e isso gerou uma série de problemas de saúde, e que eu vou explicar logo mais. Mas aqui, o que eu gostaria de dar uma concluída nesse estudo estatístico feito pela Sempre Viva, né? Que, apesar de ser no começo da pandemia, né, isso já era muito latente. E o que eu quero mostrar para vocês um pouco no momento logo mais é como esses dados não estão tão diferentes e pior, estão até maiores, porque quanto mais o tempo foi passando, a gente foi absorvendo muito mais do que essas atribuições que eu já disse, além de, evidentemente, do cansaço, da ansiedade e logo mais, né? E a pergunta que a gente faz, porque nós estamos aqui, o nosso recorte é mulheres, a pergunta que a gente faz é como a pandemia afetou dessa maneira tão desproporcional as mulheres? Por que as mulheres foram mais vítimas dessa situação que nós estamos, né? Essa resposta foi dada por uma matéria da revista Galileu, e essa matéria eu também linko logo mais, e ela é do dia 8 de março, que dia
interessante de ser feita essa matéria, uma vez que é a data que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? E ele vem e responde com outros dados estatísticos, ok? Um levantamento feito pelo Instituto Polis, na cidade de São Paulo, revelou que mulheres com a pele preta morreram mais de Covid do que as brancas. A cada 100 mil habitantes, 140 mortes foram de mulheres negras contra 85 de mulheres brancas. Mais um dado interessante. Num levantamento, agora, não só em nível de Brasil, mas em nível global, né, feita por uma consultoria internacional, aponta que o risco de demissão das mulheres em razão da pandemia é 1,8 vezes maior do que o dos homens. Então, mais uma forma de violência que a mulher que tem trabalhado, tem mantido seu emprego formal, a chance dela ser demitida justificando a pandemia, ela é maior do que a dos homens, né? Dados também dessa estatística global, mas feita por uma outra empresa, informaram, né? Na verdade, concluiu que esse desequilíbrio também diz respeito à divisão de tarefas dentro de casa. Então, a faxina, vamos supor, a faxina foi de responsabilidade de 68% das mulheres, contra 48% da dos homens. E a educação familiar dos filhos ficou a cargo de 78% das mulheres. Olha que número inacreditável de alto, assim. Fazendo novamente um recorte aqui por Brasil, em abril de 2020, a ministra Damares informou que a pasta dela tinha registrado um aumento de 35% nas denúncias de agressões em relação ao mesmo mês no ano anterior, né, no ano de 2019. Né? Então, assim, são dados realmente bem impressionantes. Agora, falando um pouco de saúde, né? O Hospital das Clínicas, na verdade, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, fez um levantamento sobre como está a saúde mental das mulheres. E essas mulheres responderam que 40,5% delas, aliás, têm sintomas de depressão, desenvolveram sintomas de depressão. 34,9% informaram manifestações de ansiedade e 37,3% informaram indícios de estresse. Sobre saúde, nós estamos falando também de mulheres grávidas, e esse é um dado muito importante de trazer. Entre as gestantes, a tendência de desenvolver esse sistema, esses sintomas, aliás, de depressão e de ansiedade, ele é ainda maior. O departamento de obstetria, também em São Paulo, mas dessa vez da Escola Paulista de Medicina, apontou que a presença de ansiedade foi comum, né? Seja esses indícios, esses sintomas de grave a moderado em quase 25% das mulheres gestantes. A gente sabe que a fase gestacional, ela é muito delicada e ela demanda uma série de cuidados. Você estar grávida na pandemia já te deixa ainda mais ansiosa, porque não se sabe quando vai precisar de um atendimento médico, dá medo de fazer um pré-natal, porque é isso, né? E para além disso tudo, como se a fase gestacional já não fosse delicada por si só, a gente tem o risco de mulheres
parirem em hospitais onde está sobrecarregado. Porque é isso, quando a gente fala de colapso da saúde, é claro, tem absolutamente tudo a ver com a Covid, mas isso atinge diretamente todos os demais casos de saúde. Então, é um risco você acessar um hospital para um parto que seja absolutamente natural, né, dentro da normalidade, mas é um risco. E é muito importante da gente olhar com cuidado essas mulheres gestantes, porque e a rede de apoio? E as mulheres que precisam de um auxílio de uma mãe, de uma sogra, de uma irmã, de uma doula, e que tem acesso, enfim, porque a vida, na medida do possível, não está 100% parada, e como é que a gente dá uma condição de segurança para essa mulher gestante ou recém-parida, com tudo a ver com essa rede de apoio? Então, são questionamentos que é claro que vai desenvolver sintomas de depressão, crises de ansiedade, e isso é a saúde da mãe gestante, mas evidentemente que isso passa para o bebê também. Olha só como chega, né, todo esse perigo, né? Então, para além dessas mulheres que são gestantes, né, eu gostaria também de fechar a informação da saúde sobre as demais mulheres, né? Porque quem não está gestante também sofre de ansiedade, também sofre de alguma forma na saúde mental, e não só isso, né? Essa pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas da USP pôde identificar que alterações no ciclo menstrual, maus hábitos alimentares e a falta de exercícios em razão da rotina mais sedentária durante o isolamento pode desregular outros índices de saúde que também são importantes, como colesterol, glicemia, triglicério, além de outros processos inflamatórios, enfim, que são decorrentes desse tipo de situação, né? Então, o que eu quis apresentar para vocês de uma maneira bem genérica? É muito sólida a conclusão de que mulheres são mais prejudicadas na pandemia. E aqui a gente gostaria de fazer 2 recortes, uma vez que nós falamos sobre violência institucional, de falar sobre mulheres que são vítimas de violência, então são vítimas de crimes, e no momento posterior, mulheres que precisam ter acesso à justiça. E como isso tem feito? Porque isso também tem prejudicado. Então, eu passo aqui a palavra para a Elisa, para continuar a nossa conversa aqui. Boa noite para todo mundo que nos assiste. Agradeço aí mais uma vez o convite do Conselho para participar aqui desse painel essa noite com vocês. Bom, como a Indiara já disse, eu vou fazer com vocês um recorte sobre as questões da violência doméstica, essa violência institucional, que envolve também a violência doméstica, que a mulher passa e que se agravou, como todo o contexto durante a pandemia. O atendimento institucional às vítimas de violência doméstica, ele já é precarizado. Eu acho que isso é de conhecimento público, né? Mas ele se agravou ainda mais durante a pandemia. Tanto pela dificuldade de acesso aos órgãos, então seja a Delegacia de Defesa da Mulher, ao próprio Judiciário, dificuldade de acesso à própria polícia, que nós sabemos que muitas vezes não acolhe essas mulheres adequadamente, né, a polícia militar quando é acionada, tanto pelo risco de locomoção, que a gente sabe que hoje é muito maior, né, por conta da transmissão do vírus, do coronavírus, quanto pela escassez de recursos financeiros. Então, como assim escassez de recursos financeiros, né? As maiores vítimas de violência doméstica, a gente sabe que não é a totalidade, mas que são as maiores vítimas, são as mulheres negras,
pobres, periféricas, essas mulheres que não têm um vínculo formal de trabalho e que neste momento estão sem nenhuma renda, mulheres essas que cuidam dos filhos e que neste momento não tem com quem deixar esses filhos, tendo em vista que escolas e creches estão fechadas. E se nós pensarmos num conceito de cidade de interior, que é onde nós moramos, como São Carlos, por mais que um bairro periférico seja distante, ainda assim, de certa maneira, é até possível que essa mulher caminhe até a Delegacia de Defesa da Mulher, que aqui em São Carlos fica em frente à USP, para quem não sabe. Mas se nós pensarmos num conceito macro, um conceito de capital, fica praticamente impossível, né, nas grandes cidades, que essa mulher se desloque até uma Delegacia de Defesa da Mulher, por exemplo, para registrar um boletim de ocorrência quando ela é vítima de uma violência doméstica de qualquer natureza. Então, essa escassez de recursos foi, não que ela não existia antes, né, ela já existia, mas ela se agravou ainda mais agora na pandemia. A gente sabe que as delegacias de defesa da mulher, por exemplo, elas existem em poucas cidades do nosso país e que na maioria dessas cidades, inclusive, elas não funcionam 24 horas, como é o caso de São Carlos. E se na própria delegacia de defesa da mulher o atendimento já é precarizado, palavra de quem atua na área, né? Quando a mulher acontece alguma coisa fora do horário comercial, que é o horário que a Delegacia de Defesa da Mulher funciona, e ela precisa buscar o plantão, é quase impossível que ela consiga o atendimento se ela não estiver acompanhada de um advogado, e se ela conseguir esse atendimento é ainda pior, né? Durante a pandemia não é diferente de anteriormente à pandemia, né? A mulher continua o tempo todo sendo questionada suas atitudes para justificar qualquer tipo de violência que ela tenha sofrido, né? Ela é desqualificada nesse sentido, a palavra dela é sempre desqualificada, né? Mas mais do que isso, é muito complicado porque falta qualificação nas instituições que deveriam saber muito mais do que atender essas mulheres, efetuar um acolhimento humanizado. A gente está falando de pessoas que, muito mais do que violência física, estão sofrendo violência psicológica muito séria, estão sofrendo pressões muito sérias. Assim, é muito complicado, né, a gente falar aqui, mas rapidamente, assim, eu consegui me expressar. Mas é uma coisa que vai muito além do físico, né? São dores psicológicas muito sérias. E aí essa pessoa, ela chega lá, ela é maltratada, ela é destratada, ela é questionada se aquilo é verdade, se não foi ela que ocasionou aquilo mesmo. Então, assim, é muito complicado. E esse tipo de falta de acolhimento, de treinamento dos próprios órgãos para lidar com essas mulheres, faz com que essa vítima, ela, além de tudo, né, porque ela já sofreu uma agressão, ela já é uma vítima, ela enfrente obstáculos como omissão, ação desses locais, né, imperícia, uma demora extrema no atendimento e no próprio andamento desse tipo de procedimento, né, não estou falando de judiciário em si, mas procedimento, né, que vão lesar os direitos dessa vítima, dessas pessoas, né, dessas mulheres. Então, eu queria lembrar algo que nós sempre conversamos, né, que é a necessidade, além de treinamento dessas pessoas, por exemplo, e de ter delegacias de defesa da mulher em todas as cidades, dessas delegacias funcionarem 24 horas, de ter várias, né, no judiciário, especializadas para julgar esse tipo de processo. Isso é muito importante. Lá na frente eu vou dar alguns exemplos, vocês vão entender por quê, mas era só para não esquecer de citar isso. E além dessa necessidade de adequação no atendimento, em recepcionar essas mulheres, no atendimento humanizado e tudo mais, como eu citei, é muito necessário que a gente tenha uma readequação estrutural nesses locais. Então, assim, muito pouco se fala, mas 18% das vítimas de violência doméstica, das mulheres que estão mais expostas, são mulheres que possuem algum tipo de deficiência. Então, esses locais, eles não são adaptados para receber essas mulheres que são deficientes. Então, tanto é adaptado com rampa e tudo mais. E vocês já pensaram a mulher que ela é surda ou que ela é muda?
como que ela vai fazer essa denúncia, né? Como que ela vai fazer esse boletim de ocorrência? Se as mulheres que conseguem se comunicar através da fala, elas não conseguem ser ouvidas, entendeu? Imagina essas mulheres que têm essa deficiência, é muito mais complicado. Para além disso, a gente teve um pouco antes da pandemia um número muito grande de pessoas que vieram para o Brasil de outros países, né? Então, fugindo de conflitos e outras situações. Essas mulheres não falam português, mas uma vez que o país as acolheu, e elas também são vítimas de violência doméstica, elas têm o direito de acessar os sistemas que o país oferece. Então, lá na Delegacia de Defesa da Mulher, eu cito a Delegacia de Defesa da Mulher porque é a porta de entrada, vamos dizer assim, né? Mas isso, eu quero dizer assim, o sistema como um todo. Tem alguém preparado que fale outra língua, que vai saber acolher, conversar com essas mulheres? Não tem. Então, assim, hoje é praticamente impossível uma mulher que possui uma deficiência auditiva ou de fala, ela registrar um boletim de ocorrência. E elas são, sim, muito vítimas de violência doméstica. Isso é muito sério, né? Então, assim, esse tipo de violência institucional que eu estou abordando aqui no momento, né? E a Indiara citou números que, conforme ela vai falando, vai doendo, né, na gente, assim, aos poucos. Mas é muito importante, é para a gente ficar impactado mesmo. É para a gente saber que se não está acontecendo aqui na nossa bolha, ali fora está acontecendo. Para a gente ter essa noção, né? Então, é importante a gente saber disso também, porque essas mulheres, elas acabam se calando, se afastando, né, de oferecer uma denúncia e tal, porque elas ficam achando que não tem justiça. Elas ficam com medo de denunciar, não vai acontecer nada, né? Como elas dizem popularmente, não vai virar nada, né? E não buscam os direitos que elas têm. Além disso também, a gente nota que há algum tempo no Brasil, principalmente com o governo atual, né? Mas já há algum tempo, não só nesse governo, é importante a gente citar isso, a gente teve um desmonte nas redes de proteção. Tanto é que o próprio conselho, que estamos aqui hoje, que está fazendo um trabalho incrível, ele voltou em 2019, né, Indiara? Foi isso, né? Por luta das mulheres da cidade. Esse conselho, ele não existia mais, né? E há algum tempo, São Carlos tinha uma rede de proteção muito importante, porque essa rede de proteção, ela está preparada para acolher essas mulheres, para direcionar essas mulheres, né? Vamos dizer assim, o acolhimento das vítimas de violência doméstica não é só registrar o boletim de ocorrência, né? Isso, assim, é o mínimo, vai muito além disso. Então, simplesmente acharam que isso não era necessário, que era dinheiro jogado fora, e foi tendo um desmonte de todos esses, dos conselhos, né, e de todo esse acolhimento. Isso é muito sério. É muito necessário que a gente lute para que os conselhos voltem a existir, né, para que voltem a ser atuantes, porque eles são a nossa voz perante aí os órgãos, as instituições, a prefeitura, o governo, né? Enfim, é essencial a rede na nossa luta, na luta das mulheres. E eu queria lembrar ainda que essa impunidade, que muitas vezes ela acaba ocorrendo, e, claro, existe impunidade por diversos fatores, mas este que a gente está falando, que é por conta das questões institucionais, né? Ela gera uma fraqueza grande no Estado democrático de direito, uma vez que cria essa sensação de impunidade, né? Então, é bem complicado isso, a gente precisa se atentar nisso. E eu falo isso como mulher e não como advogada, membro de coletivos, enfim. Como uma mulher que a qualquer momento pode ser uma vítima também, ou pode ser uma vítima aquelas que eu amo. E aí, nesse sentido de tudo isso que eu falei, eu falo meio rápido, espero que tenha dado para entender. Eu me empolgo, engato primeiro aí, né, e tô tentando me controlar. Eu queria dar 3 exemplos, assim, sobre isso tudo que eu falei, a necessidade da gente entender a violência institucional. E ela existe para conosco, mulheres, por conta do machismo, do patriarcado, e eu não lembro nenhum valor de cor, mas eu acho que 68% do judiciário brasileiro, ele é composto por homens brancos, ricos, então isso diz muito, né? Eles acabam não sendo imparciais como eles deveriam ser. Então, eu queria dar um exemplo para vocês. O primeiro é uma decisão que ela é pública, ela saiu na mídia, enfim,
que foi em 2018, olhei aqui para lembrar o ano, o Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo, tá? Ele absolveu 3 homens que cometeram um estupro coletivo contra uma vítima, uma menina de 11 anos, tá? Porque o Tribunal de Justiça, eu vou até olhar aqui para não falar besteira, tamanho é a raiva só de saber disso. Ele entendeu que existia uma alegação de que a criança de 11 anos era insinuante. Entende? Então, beleza, vamos absolver os 3 caras que estupraram adultos, né? Uma criança de 11 anos. Então, assim, isso é muito sério, gente, isso é muito revoltante, né? O segundo exemplo, obviamente, que eu não vou citar nomes, né, por questão de ética, eu tive uma cliente agora, durante a pandemia, que ela se separou em 2017, desde 2017 ela sofre violência doméstica, ela é perseguida, ela apanha, então é violência física, violência psicológica constante. Agora, em 2020, durante a pandemia, o ex-marido dela foi até o trabalho dela, deu uma de louco lá, quebrou as coisas, né? A gente fala de louco, mas de louco não tem nada, né? Quebrou o local e tudo mais, ela perdeu o emprego, ela sustenta sozinha 2 filhos desse relacionamento, porque, claro, ele não paga pensão alimentícia, né? E é outra questão que a doutora Maria Alice vai se aprofundar pra gente. E aí ela cansou e ela foi, me procurou, nós fizemos todas as questões legais, entre elas, conseguiu medida protetiva, né? Que a gente sabe que, infelizmente, é necessário, mas é praticamente nada. Após isso, ele foi até a casa dela, deu um escândalo, ela não estava, foi para a casa do namorado, ele foi até a porta da casa do namorado, deu um escândalo, queria bater nela, ela voltou para a casa dela, acionou a polícia militar, que, acreditem, é bem difícil a gente conseguir. A polícia militar foi até lá, agiu super corretamente, prendeu ele em flagrante. Para quem não sabe, teve uma alteração há algum tempo na Lei Maria da Penha, excelente, que o descumprimento de medida protetiva, se houver flagrante, gera prisão. E ele foi preso em flagrante. Ele ficou 7 dias preso e o juiz soltou ele, o juiz de plantão, porque entendeu que, coitado, ele é um bom pai, ele só tinha ido lá ver os filhos. E aí? Né? E não tem outra palavra para dizer, senão eu me senti uma palhaça como advogada, porque você vai lá, você luta, você fala para a cliente, não, enfrenta, busca os seus direitos, vai dar certo, você não é obrigada a passar por isso pelo resto da vida, né? Imagina como a cliente se sentiu, entende? Ela está no direito dela e o judiciário faz isso, está totalmente errado, o juiz faz isso. Um juiz, homem, branco, rico, padrão, entende? Como literalmente eles se defendem, não tem como a gente dizer de outra maneira. Por fim, né? Mais um exemplo e aí eu vou finalizar. Eu queria dizer para vocês, por exemplo, que a gente tem um juiz que, dentro da Lei Maria da Penha, você faz um monte de ocorrência, fala que quer representar, beleza, vai lá para o judiciário. A gente tem que considerar, como eu disse, que a maioria dessas mulheres são mulheres pobres, são mulheres periféricas, elas não têm dinheiro para pagar um advogado. Então, elas vão até a audiência sozinhas. E aí esse juiz, da cabeça dele, porque isso não está na lei, isso não existe, ele coloca o homem e a mulher frente a frente e ele força uma conciliação, porque ele acha que tem jeito, entendeu? Ou seja, ele está coagindo a vítima. Isso não existe, entendeu? Porque imagina, você apanhou, você tá... Gente, quem não é do meio do judiciário, não adianta. Eu sempre falo para meus clientes, é tranquilo, tal. Chega lá já acuado, né? Porque é um local que, querendo ou não, é mais imponente, né? Impõe respeito, o juiz geralmente tem cara de bravo, o promotor que era para deixar a vítima tranquila é pior que o juiz. Então, existe toda aquela formalidade, a pessoa se sente extremamente acuada, ela já é a vítima. E aí fica, mas aconteceu isso mesmo? Mas tem certeza? Né? Ok. Por último, a gente teve o caso da Mariana Ferrer, que foi emblemático, vazaram o que aconteceu na audiência, fizeram a vítima virar a ré, né, do caso. E baseado nesse caso dela, que nós sabemos que infelizmente acontece muito no judiciário, é uma das causas que nós lutamos, e estamos aqui todos os dias falando, repetindo a mesma coisa, e vamos repetir até que mude, né? A gente teve a deputada Aline Gurgel, tá? Independente de questão partidária, porque, né, aí é outra história, ela propôs uma lei que torna crime a violência institucional, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
Isso ainda está sendo, está em tramitação, tal, com essa questão do coronavírus, a gente sabe que, óbvio, não vão achar que isso é prioridade, né, vão deixar para depois. Depois que a Aline Gurgel propôs essa lei, várias outras parlamentares também propuseram essa lei. E aí, por que eu estou citando, né? Eu até comentei com uma pessoa próxima a mim, que eu me sinto até ridícula falando da necessidade dessa lei, né? A gente ter que fazer uma lei para garantir que a vítima seja vítima. Porque basicamente é isso, né? É absurdo. Mas uma vez que o judiciário não respeita, sei lá, a delegacia não respeita, os órgãos não respeitam, infelizmente se faz necessário. Mas quem propôs essa e as outras leis derivadas dessa? Foram mulheres. Então, assim, o ano que vem é ano de votação. Pensem nisso, na representatividade, porque somos nós por nós mesmas. E só. Né? Então, toda essa violência institucional, essa carga de afazeres que a Indiara citou durante a pandemia, tudo isso que está sobre as nossas costas, nós temos que lutar por nós mesmas. Ninguém vai fazer isso. Homem nenhum vai lutar por nós. Isso é um fato. Então, que a gente se una, que a gente ocupe os espaços de poder no legislativo, no judiciário, no executivo, no conselho do bairro, né? Em todos os lugares, para que a gente consiga, ainda que em passos de formiguinha, fazer a diferença para nós, né, e para as nossas. É isso. Vou passar agora para a doutora Maria Alice. Muito boa, Elisa. Sempre foi um mote meu dizer que mulher tem que votar em mulher. Toda vez que eu dou aula para as promotoras legais populares, a Raquel está cansada de ouvir eu falar isso, eu termino dizendo, parem de votar em homem. Se você é mulher, nós somos a maior parte das pessoas que são votantes neste país, só parem. Não interessa. Se não tiver uma mulher, então não vota, mas não vota em homem. Porque depois vem as coisas, essas maravilhas como a famosa Bolsa Estupro, que tá agora, tem aí, vocês devem ter visto esse projeto de lei, é uma coisa absurda, quem está em tramitação. Sobre a sua fala com relação à DDM, a DDM está mudando de lugar, ela está indo para a Rua São Sebastião e atualmente ela estão atendendo lá no plantão policial, tudo junto e misturado. Ela vai ficar num lugar um pouco mais central, que realmente era uma das reclamações das mulheres, que o lugar onde a DDM está é um tanto quanto inacessível, não passa quase ônibus, é um lugar deserto para se andar e tal, e agora ela vai ficar numa região bem próxima ali da Avenida São Carlos, vai ficar melhor. E então, voltando à violência institucional, com relação à minha parte, com relação à pensão alimentícia. Vocês sabem que mais de 90% das mulheres acabam ficando com a guarda dos filhos e recebem a pensão alimentícia para deles cuidar. E no início da pandemia, no dia 17 de março, eu vou tentar agora, então, fazer a maravilha de eu conseguir fazer a minha... Aqui... Estão vendo? Está dando para ver? A prisão por alimentos na pandemia? Deu certo? Bom, não tá, né? Por que não está indo? É essa aqui que eu quero compartilhar. Oh, meu Deus, Senhor amado. Peraí, gente. Eu sou bem ruim de compartilhamento. Agora sim. Vamos compartilhar. E agora eu vou... Oxi! Como eu sou ruim nisso? Gente do céu. Eu não estou conseguindo compartilhar. Você consegue? Deixa eu ver. Vê aqui para mim. Espera que eu estou usando o serviço da filha. Que é estagiária de tecnologia. Opa, tá indo. Deu? Vamos ver. Eita, estagiária, muito bem, obrigada. Então, quando começou a pandemia, a gente teve essa resolução, né, do CNJ, que é a 62, de 17 de março de 2020, recomendando aos magistrados que pudessem, né, parassem de colocar em prisão os homens que não pagam alimentos. Vocês sabem que alimentos
a gente tem duas formas, ou é penhora ou é prisão. A penhora é para muito pouca gente que tem dinheiro para pagar. A prisão é o mais comum e efetivo, porque como a gente mesmo viu pela Indiara, pela Elisa, a maior parte das pessoas é pobre, não tem bens, e eles só sendo colocados em prisão acabam pagando. E nem é eles, às vezes, que pagam, é a mãe, a atual mulher, a namorada, um irmão, para eles saírem da cadeia. É realmente o que funciona, é a prisão. E aí eles pediram que não mais fosse colocado em regime fechado. Não é uma prisão por pena, é uma prisão, na verdade, por falta de pagamento de pensão, ela é uma prisão civil, e eles misturaram tudo e colocaram que a prisão devia ser domiciliar. Ora, se estamos em pandemia e estamos em isolamento, presos estamos todos dentro de casa. E qual é a diferença de um homem ficar preso em casa ou não, né? Logo depois, isso já foi um baque e muitas mulheres pararam simplesmente de receber pensão. Logo a seguir veio a Lei Federal 14.010, em junho, né? Então, de março a junho vigorou o CNJ, todos os mandados de prisão que estavam em andamento foram recolhidos pelos respectivos juízes, aí veio a lei e no artigo 15 até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia deveria ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar, sem prejuízo das respectivas obrigações. As nossas ações por execução de alimentos, elas acabavam a gente tentando penhorar fundo de garantia, tentávamos o auxílio emergencial. Depois de muito tempo se descobriu que não se conseguia bloquear auxílio emergencial via Bacen, que é o Banco Central, que a gente bloqueia na conta da pessoa, que era uma modalidade completamente diferente, mas todos nós, operadores do direito, juiz, promotor, caímos no conto da Caixa Econômica Federal de que eram bloqueados pelo Banco Central, não eram, e aí começou-se a oficiar para a Caixa para depositar em juízo. Muitas vezes a Caixa não responde, não faz. Eu tive processos que o depósito só veio agora em janeiro, de um bloqueio em junho. Então, não tinha o que tirar da pessoa. Não posso prender, ninguém vai prender de forma domiciliar, porque não é pena, então não dá para prender domiciliar, não muda nada, não vai receber valores assim, e a seguir a gente não conseguia pegar nada do que a pessoa tinha. Justamente é isso. A prisão domiciliar não é aplicável ao devedor de alimentos, porque não tem caráter criminal. E aí a gente tem dois lados da moeda. Alguém de vocês viu se uma pessoa que roubou, traficou, cometeu um homicídio, ela deixou de ser presa na pandemia? A resposta é não. Ninguém deixou de ser preso em flagrante, não se deixou de ter prisão temporária, preventiva, mas quando você tem de um lado a criança, que não pode se sustentar, que é constitucionalmente a pessoa mais importante que nós temos no país, que é o melhor interesse da criança deve sempre ser levado em consideração, e do outro lado você tinha o pai relapso, que não visita, que não quer saber, que não se interessa, e ele ia sendo privilegiado em relação a ela. Eu tive nesse período, acabou, você consegue tirar para mim? Aqui, né? Eu tive nesse período um monte de pessoas, né, que não tinham de onde tirar. E eu falei para vocês, a gente tem um sistema na Defensoria de Atendimento, a Defensoria foi muito pega de surpresa, porque a Defensoria sempre teve o atendimento olho a olho das pessoas, né, pessoal, e a gente não tinha sistemas de atendimento que não fossem pessoais, e as pessoas não conseguiam se contatar com a gente, não conseguiam informar para a gente, e não conseguiam receber nada. Desespero total. Muitas mães, até hoje, agora eu tenho um sistema que me atende, eu atendo por WhatsApp, por um WhatsApp funcional da Defensoria, o que eu recebo todos os dias cortou a minha luz, eu não tenho mais água, eu não tenho nada para comer, a criança só está comendo arroz puro, não tem mais nada, eu perdi meu emprego porque eu não tenho... Aí, ó, gatos em geral chegando.
Eu perdi meu emprego, que já era, tipo, fazer faxina ou manicure, e eu não tenho fonte de renda nenhuma, e aí eu tenho pego no sistema... Gente, é brincadeira, né? Eu tenho pego no sistema no Facebook, que é uma fonte interminável, né? A gente vê o cara tomando cerveja, fazendo churrasco, viajando, e elas não, porque ele não pode ser preso. E a gente teve um problema muito grave aqui, porque a gente tinha 2 varas, uma vara passou a prender quando foi permitido, que foi dia 30 de outubro. Eu tinha mais de 20 pedidos de prisão com débito, e eu tinha preparado antes, eu fiz todos num dia só. A outra vara, o juiz resolveu que ele ia continuar sem prender, porque o CNJ resolveu prorrogar até 17 de março. E agora, em 17 de março, eles prorrogaram por 1 ano não prender. Só que aí eu fiz um escândalo. Aí eu peguei foto no Facebook de alguns caras que eu achei. Eu peguei o WhatsApp da mulher dizendo: eu tô passando fome, eu não tenho luz, a criança só tem arroz. E pus na petição pro lindo do juiz. Aí ele mudou de opinião. Tendo em vista que a pandemia está se prorrogando por além do que a gente esperava. Nossa, agora que você entendeu isso, que tem 1 ano e pouco. E aí eu revogo meu entendimento e permito a prisão. O primeiro que foi preso, 2 dias depois, ele informou ao lugar onde ele está trabalhando e passou a descontar em folha. Nem isso eles informam, entendeu? Então, é muito difícil. Além da mulher ficar sobrecarregada com o trabalho doméstico, com o filho, com fazer a aula deles e tal, ela também está sobrecarregada pela violência institucional do legislador, que impediu que a única fonte de renda dela sumisse, depois do juiz, que eles prendem no criminal, mas eles não podem prender na família. E talvez o família, seja mais importante até do que o criminal em muitas coisas. Depende do crime, né? Há crimes que não são tão relevantes quanto o faltar comida para uma criança em formação, né? Então, todas essas dificuldades, na verdade, são fruto da gente ter uma maioria de homens como legisladores, muito poucas mulheres em postos chaves. Eu acho que a Defensoria é o único lugar no estado de São Paulo que tem mais mulher do que homem. O único órgão que tem mais mulheres do que homem é a Defensoria. A Promotoria não tem, o Judiciário não tem. E aí faz a Defensoria ser um pouquinho diferenciada. Mas é uma briga que ainda vai longe. Por isso, de novo, votem em mulheres, pelo amor de Deus. Eu fico aberta agora para se vocês quiserem fazer algum questionamento. Ai, fantástico, né? Fantástico. Eu estou aqui acompanhando os comentários, muitos comentários bem legais, assim. A Janaína é uma advogada fantástica, foi advogada aqui em São Carlos, hoje é advogada em Peruíbe, e aqui ela fez um comentário que eu achei demais, assim, inacreditável, aliás, né? Dizendo que juiz dá medida protetiva de 15 dias, em plena pandemia, e se a mulher quiser renovar, precisa ir no fórum justificar, só que o fórum está fechado. Olha lá. Aí fica, né, o que eu comentei, porque assim, é deslocado total da realidade, e é mesmo, porque a pergunta que a gente faz é isso: como é que uma mulher bate no fórum? E aí? Vai nem ser atendido. É isso. Como é que faz? E nem o telefone lá é atendido, né? Fazendo um recorte ainda que agora fechou de vez, mas que quando estava funcionando era para advogado com horário marcado, né? Exato. E aí, como a pessoa acessa o sistema? Não acessa, né? Não tem como. Impossível, né? Realmente é algo assim que às vezes a gente fica pensando quem teve essa ideia, né? Quem que acha que é assim que vai funcionar? É algo inacreditável, né?
Mas bem como a Elisa disse, a gente não consegue dar nome, mas a gente consegue, não é exagero da nossa parte, traçar o perfil de uma pessoa assim. Porque geralmente é um homem, é uma pessoa que não tem, gente, desculpa, mas assim, não tem a menor noção do oco, vamos chamar assim, sabe? Do grosso do negócio. Não é o cara que vai receber uma mensagem no WhatsApp falando: cortou a minha luz, cortou a minha água, meu filho só tem arroz. É isso. É isso. E, doutora, como tem sido, pelo menos aqui em São Carlos, isso, né? Você, enfim, criou uma solução, porque numa dessas é isso. A gente faz a faculdade de Direito, mas não está no rol das nossas atribuições fazer mágica, e a gente tem que tirar a solução, porque às vezes a lei faz isso, né? Fala, não vai prender. Como que você tem visto, se não prendendo, outras formas de aquelas medidas de execução que são, enfim, secundárias, vamos chamar assim, bloquear cartão de crédito, CNH, você tem visto isso surtindo algum efeito? O que funciona é o bloqueio do auxílio emergencial, o bloqueio do FGTS do PIS da pessoa e o Bacen-Jude quando ela tem alguma coisa. CNH não vi virar nada até hoje. Tenho alguns executados, que eu sou pelo executado em curadoria, que ele tem a CNH bloqueada há 4 anos, ele continua dirigindo caminhão. E ninguém acha ele para citar, entendeu? E é assim, parece ser uma ficção científica. As pessoas muito simples, elas não têm cartão de crédito. E o título protestado, que é outra coisa que os juízes fazem, também é muito pouco efetivo para a maior parte das pessoas que sequer usa meios de pagamento que não sejam dinheiro vivo, né? O pedreiro, o servente, o encanador, aquele cara que trabalha por dia, eles recebem diária e gastam a diária. Então, ter título processado para eles também pouco muda. Funciona... Para elas seria ruim, porque elas costumam fazer compras parceladas e tal. Mas para eles não faz muita diferença, até porque eles usam as coisas dos outros. Esses dias mesmo teve um que ele tá com tudo bloqueado, ele deve muita pensão alimentícia, e aí ele pôs no chat com a mulher, e ela printou e me mandou, que ele faz as compras com a atual mulher, com a mãe dele. Ele não precisa de nada disso, isso para ele tanto faz. Entendeu? Então, realmente, para o devedor que faz muito dívida, pouco se lhe dá. Eu acho que o que funcionaria era um Ministério Público, por exemplo, mais atuante, que entrasse com ação de abandono material, que eu nunca vi. Eu tenho 30 anos como procuradora do Estado e depois defensora pública, não é pouco, e eu nunca vi. E agora, na pandemia, eu tive um caso em que a empresa pagou o cara e não descontou em folha, mesmo recebendo o ofício do oficial de justiça, e o promotor, nada, tá? Quem fez a ação contra a empresa de indenização fui eu. Então, assim, falta muito, na minha opinião também, uma atuação do Ministério Público como fiscal da lei. Eles são o fiscal da lei, eles estão nos processos pelos menores, mas eles agem muito pouco pelo menor. Assim como no caso que a Elisa falou, pela vítima de violência, o promotor está lá para ela e por ela. Mas ele não se entende assim. Ele deixa o juiz tomar conta da audiência, ele não se manifesta, ele fica quieto, ele não ouve a vítima em separado e antes, como ele deveria, na minha opinião, assim como o defensor público. Hoje a gente tem o defensor, né? Mais um, ó, gente. É o Festival dos Gatos. Tem o defensor público, ouve o réu antes, vai conversar com ele na salinha, no fórum, vocês sabem disso, né? Vocês já foram estagiárias da defensoria, e o promotor não faz isso, né? E eu cansei já de mandar mulher para a promotoria para ser ouvida e o promotor não ouviu. Eles mandam de volta para a gente. A gente atua pelo réu no crime, não pela vítima. E eles não conseguem entender isso. Então, é outra coisa muito complicada. A maior parte dos promotores também é homem
e assim, muito omisso em relação a cuidar do direito da vítima, da criança, da mulher vítima de violência, muito desconectados com essa realidade. Eu queria só citar, né, isso que a doutora está falando, da falta de efetividade no papel da atuação do papel do Ministério Público, né, enfim. Quando eu ainda era estagiária da Defensoria, né, tenho muito orgulho de onde eu vim, né, me tornei a profissional que eu me tornei por ter vindo de lá, e uma vez eu falei, nossa, o que é isso, né, uma queixa-crime, veio pro doutor Lucas fazer a defesa, né, e eu falei, doutor, é uma queixa-crime por conta de uma ação de alimentos. Ele, como assim? Porque o cara foi lá, pediu as contas do trabalho, mas continuou trabalhando para ocultar o quanto ele ganhava para ele pagar em cima do salário mínimo. A gente sabe que isso acontece. E veio uma queixa-crime. O doutor Lucas, mas como? Quem fez isso? E foi ver o Danilo que tinha feito, que também é defensor público. Então, né, é o que a doutora Melissa falou, para quem atuar e ver isso? O próprio Ministério Público, né? Mas a Defensoria Pública, que é o órgão que fica ali tentando atuar e ajudar todo mundo, aí o defensor público viu, falou, não, tá errado, foi lá apresentar uma queixa-crime e veio pra minha banca, pro Dr. Lucas fazer a defesa do cara. Vamos só contextualizar. Nós somos 8 defensores públicos em São Carlos. Nós temos 14 promotores, 14 juízes. De algum lado está faltando gente, né? E é essa gente que precisa fazer aqui, ali, acolá. Porque parece que a gente que foi feito para atender público. Eles acham que só a gente tem a capacidade, eu estava ouvindo outro dia, da escutatória, que é o Rubem Alves, né? Escutar mais do que falar. Eu acho que só a gente é capaz de fazer isso. Talvez os outros não tenham sido treinados para isso. Eles foram treinados para dar ordens e comandos, mas não para ouvir e, a partir do ouvido, fazer alguma coisa, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Aquelas que entrou devagarzinho aqui, estava aqui na antessala acompanhando, foi excelente. Então, de parabéns, né? A doutora Maria Alice, né, Indiara, Elisa, a doutora Maria Alice, a gente sempre espera o melhor, então já era esperado, mas mesmo assim a gente parabeniza, né? Mas é uma pergunta que tem, assim, que a todo momento vem e nos passa, né? Inclusive no Conselho de Direito das Mulheres a gente escuta muito isso, né? Não sei por onde, quem que vai responder primeiro, mas talvez seja para as três. Com a pandemia, a gente, talvez por conta e pela necessidade de ficar em isolamento social, houve um avanço por teses, principalmente teses liberais, no sentido de tirar os direitos e tirar a institucionalidade desses direitos. Isso é possível a gente afirmar isso? É possível que, por conta da gente não estar mais presencialmente necessitando e pedindo, né, determinados acessos a determinadas áreas, principalmente na área judicial, que é o que vocês estão tratando aqui, que isso tenha ficado da forma como ficou, porque está bastante ruim, né? Que nem o exemplo que a Janaína trouxe, que a Indiara trouxe, que a própria Elisa trouxe, né? São exemplos de que, olha, a distância parece que faz com que aquelas teses que era para redução do Estado, que é para menos direitos, parece que elas se politizaram. Será que a gente pode afirmar isso? Eu acho que sim, eu acho que há todo um andamento com a reforma administrativa que está em andamento no Congresso, de reduzir a capacidade, com o orçamento que caiu também, né? Essa redução que teve da última PEC, as defensorias públicas, por exemplo, até o final deste ano, elas deviam estar em todas as comarcas, né? Que é uma PEC da época da Dilma, eram 8 anos para elas estarem em todas as comarcas. Isso nunca chegou, está nem perto, não cresce há muito tempo, e agora, com o novo orçamento e a PEC que impede o crescimento de despesa, isso ficou completamente inviabilizado. Se há um órgão que ainda não está estruturado, é a Defensoria Pública. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós estamos em 40 cidades de 600. Então, é muito pouco. E aí, onde estamos, somos a metade do que deveríamos ser. E, então, a gente realmente não vai crescer, e é uma ideia de desmerecer o funcionário público, de achar que o funcionário público é o causador de todos os males, são os grandes marajás,
são os grandes marajás que não têm hora extra, que trabalha sábado, domingo, à noite, que está botando do seu próprio dinheiro para poder trabalhar, para botar uma estrutura na sua casa, para pagar a conta de luz, a internet, o computador, porque a gente não pôde pegar os nossos computadores para usar em casa, eu não sei como foi em outros órgãos, mas nas defensorias a gente não pôde. Então, são esses marajás que estão ouvindo as pessoas e que estão se virando no Senta para fazer o possível para atender aqueles que estão na nossa mão. Mas a gente tem certeza absoluta que uma quantidade imensa de pessoas não está conseguindo sequer acessar o sistema. Nós estamos hoje atendendo por internet, por um chat online e por um 0800. E eu tenho certeza que as senhorinhas que não têm internet, elas não estão conseguindo nos acessar. Uma coisa que caiu muito, por exemplo, foi a quantidade de pedidos de medicamentos, de cirurgias, essas quase se reduziram a zero. E eu tenho certeza que só piorou. Eu acho que... concordo super com o que a doutora Maria Alice disse, né? E vou além... E vou além, assim, né? Eu acredito que todo esse cenário de desmonte de direitos que nós estamos vendo, né? Seja PEC de redução de gastos e desmonte na saúde, desmonte na educação e tudo mais. Bom, o Brasil, ele tem um sistema para vacinação que era para a gente ser o melhor do mundo, né? De distribuição de vacinas e tudo mais. Bom, então por que você está falando isso, Elisa, né? Eu ouço muita gente falar, mas por que será que não está comprando? É porque não acredita na vacina? Não, porque para mim, quem tem poder está vacinado, com certeza, né? Isso para mim é um projeto, claro, porque as pessoas que seriam aquelas que iriam para a rua reivindicar os direitos para que as coisas não acontecessem como estão acontecendo, são as que têm o mínimo de consciência, estão em casa da maneira que dá, não vão para a rua nesse cenário. Quanto mais atrasar a vacinação, mais ficaremos presos em casa e mais vão fazer o que querem com o nosso país, né? Mais vai haver desmonte de direitos, vão diminuir tudo que eles querem, né, dos nossos direitos. Então, como disse aí, né, foi publicado em rede nacional, né, aproveita que ninguém tá vendo e passa a boiada. Não foi assim? Então, assim, não que a gente não deva se expressar nas redes sociais, a gente deve, mas para eles, a gente ficar esperneando ou não nas redes sociais, a diferença faz, né? Eu não tô querendo dar uma de anarquista aqui, pelo amor de Deus, mas a gente sempre fala aqui em casa, né? O Chile começou a ter modificação quando o povo foi pra rua, né? E enfrentou a polícia, enfrentou a milícia, enfrentou o governo, começou a tacar fogo em tudo e falou: quem manda aqui é a gente. Então, nesse momento é isso, a gente está preso em casa. Na minha opinião, vão procrastinar a vacinação quanto eles conseguirem, porque quando estivermos vacinados, a gente vai para a rua brigar. Então, é um projeto, né? Não tem ninguém burro, não tem ninguém desorientado, é todo mundo muito inteligente, inclusive. E assim, eu não faria qualquer outra consideração na fala da doutora Maria Alice, na fala da Elisa. Enfim, nós teríamos que precisar de mais uma hora de live para fazer um recorte específico sobre como mulheres têm sofrido no ambiente de trabalho. Porque é isso, quem pode estar trabalhando em home office, mas assim, vocês já ouviram dizer em alguma empresa que deu uma ajuda de custo para comprar uma cadeira, para comprar uma mesa, para comprar um computador ou alguma coisa parecida com isso? Não tem, né? Então, assim, aquele número que eu indiquei de 1,8 vezes maior de risco de demissão, eu não tenho os dados aqui, mas tenho a informação de que mulheres são... uma maioria no Brasil, mulheres chefes de família. Então, imagina, né? Enfim, isso em nível nacional. Então, com certeza, Mirlene, com certeza, todo essa ideia liberal maluca tem prejudicado de certa forma, mas em todos os aspectos, assim, eu não vejo um que fale, não, esse aqui está imune, está isento de sofrer algum risco. Não, infelizmente não.
É isso aí. Não sei se está caminhando para o final. Tenho só um recado para passar, Indiara, a hora que você me permitir, você, doutora Maria Alice e doutora Elisa. Então, aqui, deixa eu aproveitar já que estamos encaminhando para nossas falas finais, eu gostaria de agradecer enfim, a presença da Elisa aqui. Eu não canso de dizer, eu digo isso no nosso conselho, que se hoje eu estou conselheira, eu devo ao trabalho da Elisa e das nossas demais companheiras do coletivo de advogadas feministas de São Carlos. Então, sou eu, é a Elisa, é a Camila Marques, que tem um trabalho fantástico com a população LGBT e com direitos nesse aspecto, e assim, eu nem vou me estender muito mais para não usar algum termo que não seja adequado. A Bianca, sempre muito participativa aqui também, doutora Bianca Ferreira, mandando um beijo aqui para ela também. Eu vi e eu fiquei muito feliz, de coração quentinho, que nos comentários eu tenho a minha mãe, uma tia e uma cunhada. Então, assim, eu tenho família aqui me assistindo e, enfim, minha mãe, uma mulher mega forte, minha tia também, outro ícone de mulher para minha referência. Eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, agradecer a Letícia, que está escondida, mas está super auxiliando a gente aqui. Ô, Letícia, aparece um pouquinho aí, vai, toda vez a gente fala em você e você tá só de fantasma. Aê! Letícia, incrível, muito obrigada pelo apoio, e é isso. Vou aqui repetir o que minha tia acabou de dizer, que é bora colocar a mulherada no poder, e é isso aí, é isso aí. Obrigada pela oportunidade e por tanto aprendizado, obrigada. Mas eu tenho que agradecer você, Indiara, porque olha... Eu nunca vi a gente... vamos fazer, vamos. Então, é isso aí. Eu acho que os tempos são esses mesmo, né, doutora Marialice, Elisa? A gente saber que esses caminhos aqui que a gente está abrindo, está disponibilizando as pessoas, auxilia muito, sabe? Na tomada de consciência, em saber quais são os caminhos... por mais que a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem durante o dia, da nossa organização, da sobrecarga de trabalho, mas o quanto a gente ajuda, né, na tomada de consciência, fazendo uma atividade como essa, nossa, isso é muito gratificante, porque a gente sabe que a gente atinge muitas pessoas. Sabe, doutora Marialice, os recados vão chegando. Depois que passou a live, ainda vai chegando o recado. Nossa, isso é absurdo. E é assim, é desse jeito que bora a gente vai tomar poder, Indiara. Eu quero fazer, além de, né, antes de agradecer, a Letícia apareceu rapidamente aqui, mas eu quero fazer uma saudação especial à Letícia, porque ela nos acompanhou nesses ciclos de debates que a gente teve durante o mês todo aqui no Conselho, né? Quero agradecer a Letícia, minha parceirona, foi minha aluna, agora é minha parceira, minha amiga, é de tudo, né? E ela que organizou aqui essas atividades para a gente, porque como as conselheiras que estão aqui sabem, a gente tinha uma dificuldade estrutural, né, para poder fazer as atividades, né, online. E aí a Letícia, de pronto, já falou, não, eu consigo resolver isso, vamos embora, vamos fazer, e deu tudo certo. Obrigada, viu, Letícia? E o mês de março foi bastante intenso, mas eu juro que a gente vai ter outras assim, viu? Porque a luta não pode parar agora, né? Quero convidar a todas, convidar a Elisa, que está aqui, que foi elogiada aí pela nossa conselheira Indiara, pela nossa advogada. Amanhã nós temos reunião ampliada do nosso Conselho de Direito das Mulheres, amanhã às 19 horas, e vai ser aberta, né, porque geralmente as nossas reuniões são só para as conselheiras, tanto as suplentes quanto as titulares. E como a gente está encerrando o mês de março, amanhã, e também dada toda a situação que nós... Aí a Letícia, né? E dada toda a situação que nós também estamos vivendo, e para a gente poder se organizar, inclusive melhor com relação à situação da pandemia, os reflexos sobre as mulheres em São Carlos, a gente resolveu fazer a reunião do Conselho aberta. Então, estão todas convidadas, todos convidados, a gente vai ter uma
uma pauta de cronograma de atividades para ser discutido, uma pauta de avaliação dessas atividades que nós fizemos do mês de março, mas estão todos convidados a participar, vai ser amanhã às 19 horas, e quem se interesse, manda uma mensagem para a gente no inbox aqui do Facebook, para a gente poder mandar o link da sala virtual de reunião, porque essa é uma sala virtual que não vai ser transmitida, né? Então, a gente manda o convite para quem quiser, e fica, então, aberto o convite a todas e todos que estão nos assistindo, é amanhã, né, na quarta-feira, no último dia de março, às 19 horas, tá? Então, era esse o recado. Talvez aqui a presença, né, das nossas convidadas, querendo dar uma saudação final. Eu quero só agradecer novamente a disponibilidade, agradecer pela organização dessa atividade, agradecer por todos os dados que vocês trouxeram e que, com certeza, a gente sai daqui mais conscientes do trabalho que a gente tem que trilhar e também alertas, né? Para que a gente possa garantir a preservação dos direitos que estão constituídos, mas estão bastante atingidos, como vocês mesmos colocaram aqui para nós, ampliando a nossa consciência. Obrigada, viu? Obrigada, doutora Maria Alice, Indiara, Elisa Ávila. Alguém mais quer falar boa noite? Posso só falar uma coisinha? Claro. As meninas do coletivo, né, das mulheres, que é a Indiara, a Elisa, a Bianca, a Isabela, todas elas foram nossas estagiárias na defensoria, e isso me enche de orgulho. Eu tenho um carinho enorme por todas vocês, moram todas no meu coração, forever, e eu espero realmente que a hora que eu aposentar as minhas chuteiras, vocês assumam todos esses lugares, viu? Eu agradeço demais. E tem sido uma boa professora, hein, doutora Maria Alice? Uma boa professora, porque a Indiara mesmo no conselho nos auxilia muito, né? E a família da Indiara está aqui assistindo, imagina o orgulho, né, da família. Um beijo para toda a família aí que a Indiara já citou. A gente sempre tem o hábito de dizer que a defensoria é a nossa segunda casa, então a gente é advogada, tá há vários anos aí, né, na profissão, na luta, mas a gente tem uma dúvida, a gente liga, manda um WhatsApp, me socorre, o que eu faço, né, Indiara? Todos os finais de ano a Defensoria Pública tem confraternização, né? Sempre tem os estagiários novos, mas a gente tá lá também. Que a gente não é obrigada, a gente volta. E só aproveitar para tietar também, mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, que elas estão assistindo. Que bom! E a minha mãe, que é também aí uma das maiores inspirações aí para mim, uma mulher guerreira de luta, que saiu da dificuldade e fez com que a gente estudasse e chegasse onde nós estamos, né? E sempre nos incentiva. É isso. Uma boa noite. Fala aí o nome deles, né? Sua mãe e pai. Minha mãe chama Eliana e meu pai chama Edenilson, mas meu pai tá vendo fora do Facebook, não tem como ele comentar. Aí, ó, tem um monte já falando aí. Essa é a mãe da Indiara. Olha, gente, se minha mãe não é uma linda, ai, meu Deus do céu. Que mãe você vê mãe, que, né? Doutora Maria Alice, você vê que a live se tornou algo bastante próximo, assim que é bom, né? Ó, tem a Ju e a minha irmã lá também. Eu não vi que ela estava online. Fantástico, fantástico. E é isso, assim, só para pontuar de defensoria, eu sou orgulhosamente cria da Defensoria Pública de São Carlos, eu amo aquele lugar, e é bem o que a Elisa falou mesmo, a gente vai com fraternização, tem 5, 6 anos, na verdade tem 5 anos que a gente advoga, então tem pelo menos isso, que a gente não é mais estagiária na Defensoria, e a gente participa das confraternizações, enfim, porque a gente tem um carinho e quase que uma verdadeira devoção por cada um dos defensores e por quanto cada uma dessas pessoas contribuíram. Eu tinha a grande sorte de, enquanto o meu defensor-chefe direto, Dr. Jonas, que faz um trabalho incrível na infância, quando ele estava em licença de férias, era para a doutora Maria Alice, quem eu respondia direto, e isso para mim sempre foi fantástico, e realmente aqui eu deixo mais uma vez um mega obrigado, porque muito do que eu sou, repito como a Elisa disse, muito do que eu sou é realmente em razão do trabalho da Defensoria Pública.
E é isso. Obrigada a todos que ficaram com a gente até quase 8 horas. Foi fantástico. E já tem até proposta aqui, então já vou pedir auxílio para vocês. Talvez amanhã a gente tenha que discutir na reunião do Conselho, mas já fica aqui a ideia que eu acredito que a nossa Letícia Silva, do Conselho, ela está colocando, olha, seria importante a gente discutir mais essa questão da violência institucional. E talvez isso seja uma proposta da gente criar até mesmo um grupo temático no Conselho, para a gente fazer a discussão e fazer as propostas mesmo, né, do que é importante em movimento social e entidades governamentais também se unirem para a gente poder defender, quer dizer, além da consciência, defender os princípios para que a gente evite isso, né? Então já fica aí a dica dessa. E boa noite a todas, boa noite a todos que estiveram com a gente. Se cuidem, gente, se cuidem, porque é isso aí. Beijo.